Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se todos os filhos, se, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nos respeitávamos, e nós respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-se ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mas mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Contaminando, exclua que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Mas vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som das palavras tais que os ouvintes rogaram que nada lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que Moisés disse: Estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Che chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeite aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparão, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquela cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor.
pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, esse texto, se nós escorrermos ele, que eu vou fazer isso versículo por versículo, mas nós entendemos que existem alguns tópicos principais que a gente pode separar aqui. Primeiro tópico que eu posso dizer do versículo 1 ao versículo 5, nós temos falando sobre o sacrifício de Cristo. Pois do versículo 5, do 6 até mais ou menos o 12, nós temos a disciplina de Deus. E Deus disciplina os seus filhos. Do versículo 14 ao versículo 29, nós percebemos que é uma exortação à santidade e mostrando a situação que Israel estava e a situação que nós estamos agora. Então, vamos discorrer esses tópicos que eu falei. Quando nós olhamos para o versículo 1, do versículo 1 até o versículo 5, nós percebemos que ele começa falando que existe uma nuvem de testemunhas que nos olham, nós estamos rodeados por ela. E por causa disso, nós temos que se livrar de tudo que nos atrapalha ou de qualquer pecado que nos envolve. E os nossos olhos devem estar fitados em quem que eu coloquei do tópico? Em Cristo, em Jesus. Porque ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. E ele foi o que suportou tal oposição, ele suportou a vergonha por nós. E ele suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele suportou coisas que ele não precisaria suportar. Por isso que nós não devemos nem se cansar, nem se desanimar. Então, nós percebemos uma luta contra o pecado por causa das testemunhas que estão nos vendo, que Cristo Jesus suportou todas as injúrias dos pecadores, e que agora nós temos que pensar também que na luta, na verdade, ele traz até uma exortação. Na luta contra o pecado, ainda nós não resistimos até derramar o próprio sangue. A gente se esqueceu da palavra de ânimo que dirige como a filhos. Daí aqui ele entra na disciplina. Ele cita uma citação de Provérbios, lá em Provérbios, no capítulo 3, do versículo 11 ao 12, que está falando praticamente a mesma coisa, mas você percebe que Deus disciplina a quem ama. Deus traz castigo para os filhos também. Existe castigo para os filhos de Deus. Também existe castigo para os filhos de Deus. Se você lê esse texto, você percebe que existe castigo também. Depois, no versículo 7, ele fala que a gente deve suportar as dificuldades, porque Deus nos trata como filhos. Então ele está querendo dizer assim, que filho que não é disciplinado pelo seu pai. Depois você vai perceber do versículo 7 ao versículo... do versículo 10 até o 14. Ele vai estar perguntando assim, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? E se você não está sendo disciplinado por Deus, você é um filho ilegítimo. Se você não está passando, às vezes, por dificuldades, por coisas que talvez você não entende o que está acontecendo, você pensa, meu Deus, está tudo me apertando, está tudo... Às vezes é Deus trazendo disciplina para você. Às vezes é Deus te corrigindo. Quando você toma correções de coisas que você nem... Você pensa, mas eu tô certo. Às vezes é Deus te disciplinando. Pois ele disciplina quem ama. Ele traz castigo para quem ama. Ele colocou um espinho na carne de Paulo. Ele deixou Trófilo doente. Timóteo ficou doente. Não pense que você não vai ter correção de Deus. Existe correção de Deus também para sua vida. Se Paulo, o maior plantador de igrejas, se eu não me engano, Ângelo, Trófilo, tá em 2 Timóteo. Mas pode ser que eu tenha errado o nome. Mas tem um rapaz que Paulo falou que deixou Trófilo doente em Mileto. Então, também existe isso. E nós tínhamos uma época onde até os cessacionistas que acreditam que os dons cessaram, eles dizem que existem épocas que os dons apareciam.
Como explicar na maior época onde os dons estavam aparentes, aonde o apóstolo Paulo, as vestes de Pedro curavam as pessoas, como explicar que nessa variedade de dons existiam pessoas doentes? Era Deus castigando, era Deus disciplinando, era Deus podando, era Deus colocando o espinho na carne de Paulo para que Paulo não se soberbecesse, para que a soberba não subisse à sua cabeça, para que ele não pensasse que as revelações que estavam vindo para ele eram dele. Então Deus às vezes pode ser que ele te coloque um espinho na sua carne. É? Isso mesmo. Pode ser que ele coloque um espinho na sua carne. Pode ser que ele te discipline de uma forma que você não quer. Mas é aí, é nesse exato momento que o texto está falando que quando você recebe uma disciplina do Pai dos Espíritos, como está falando no versículo 10, no versículo 9, minto, versículo 9. Como está falando no versículo 9, a disciplina do Pai dos Espíritos, disciplinando seus filhos. Quem é o Pai dos Espíritos? É Deus. Deus que é o Pai dos Espíritos. E se, igual eu falei, se a sua vida tá começando a ficar difícil, você não tá entendendo o que que tá acontecendo, tem coisas que você tá certo, você vê que você tá certo, mas você tá sendo podado. Tem sempre alguém falando, não, você tem que ser mais paciente. O Espírito Santo tá falando do seu coração, não, mas aqui tu errou. Não, mas aqui tu fez errado. Aqui tu tem que corrigir. Não fica bravo. Não fica pensando, toda hora isso, não. Deus disciplina seus filhos. Se você tá recebendo isso, você tem que estar feliz. Você é filho de Deus e você tá recebendo correção. Você é filho de Deus. Se você não tá recebendo correção, é aí que você tem que se preocupar. Se você diz, minha vida tá perfeita, eu não tenho nada aqui. Eu não tenho nada pra me corrigir. Revisa. Revisa. Revisa como que você tá com Deus. Pode ser que talvez você nem seja filho dele. Se ele não tá te corrigindo. Se ele não tá te trazendo castigo. Se ele, se ele, se ele não tá falando com você que tem atitudes que você tá cometendo que tá errada, revisa. Dá uma olhada. Vamos continuar. Versículo 14. Ele começa a falar sobre nós termos paz com todos. Ele fala para nós se esforçar, do que se depender de nós, tenhamos paz com todos. Depois no versículo 15, ele fala para que as pessoas não se excluam da graça de Deus e que não brote nenhuma raiz de amargura e que não haja no nosso meio ninguém imoral e profano. E ele traz um exemplo de quem que é imoral e profano, como Esaú. Esaú foi imoral e foi profano, olhando no texto. O texto está falando isso. Que Esaú, você vai começar a perceber que do versículo aqui que ele começa a discorrer, do versículo 16 ao versículo 17, esses dois versículos, ele explica por que Saul foi profano e foi imoral. Profano e imoral. Porque a intenção de Saul não era alcançar um perdão de Deus. A intenção de Saul era alcançar a bênção, era alcançar a herança. Então, por isso que tem até algumas versões que dizem que mesmo que Saul buscou o arrependimento com lágrimas, não foi aceito. Esaú. Eu menti. Desculpa, eu falei errado. Perdão. Esaú. Isso mesmo. Eu falei Saul. Se eu falei Saul, me perdoem mesmo, irmãos. Era Esaú. Que isso? Tá. Era Esaú. E Esaú ele não alcançou o perdão de Deus porque ele estava buscando a herança. Ele não estava buscando o perdão de Deus. Ele não estava buscando que Deus perdoasse ele. Ele estava buscando a herança. Somente isso. Ele só queria a herança. Ele só queria a recompensa. Ele não queria o perdão de verdade. Então, o escritor da carta de Hebreus, que ninguém sabe quem que é, que eu suspeito que é Paulo, mas ninguém sabe, está falando isso. Depois do versículo 18 até o versículo 29, aqui que nós começamos a perceber
de uma analogia que ele vai fazer da antiga aliança e da nova aliança. Aqui nós falamos sobre santidade, falamos sobre raiz de amargura, para que ninguém seja imoral e profano, assim como Esaú foi, que não buscou um arrependimento. Porque santidade é o quê? Você buscar um arrependimento genuíno. Você buscar um arrependimento de coração. Não é você buscar um arrependimento por alguma recompensa. Então, um exemplo que o escritor da carta de Hebreus está dando é mostrando: olha o arrependimento errado aqui. O arrependimento errado é o arrependimento de Esaú. Esaú estava buscando bênção. Esaú estava buscando herança. Ele não estava buscando arrependimento. Ele não estava buscando que Deus se reconciliar com Deus. Diferente de Jacó. Jacó, mesmo que roubou, foi ladrão, mentiu, buscou um arrependimento genuíno. Esaú não. Esaú chorou por causa da bênção. Esaú chorou porque perdeu a herança. Isso não é santidade. Isso não é busca por santidade. Isso não é busca por ser santo. É um exemplo que o escritor da carta de Hebreus trouxe. Então, se nós olharmos agora do versículo 22, igual eu falei, do versículo, não, mentira, 18 ao 29, 28, ele vai trazer uma analogia sobre uma representação da antiga aliança e da velha aliança. Então, na antiga aliança, nós tínhamos um monte que a gente não podia chegar. Se a gente tocasse nem quem estava em chamas, nem as trevas, nem a escuridão, que no soar da trombeta e ao som das palavras, isso aqui nós temos até uma representação, se você quiser depois dar uma olhadinha ali na sua Bíblia, em Êxodo, vai falar muito bem sobre isso, Êxodo capítulo 19, do versículo 12 ao 13, vai explicar muito bem. Deuteronômio também, Deuteronômio no capítulo 9, versículo 19, vai falar também. Então, nós temos várias sobre isso. Vamos continuar aqui, então. Depois ele fala sobre. Ele está falando aqui sobre Moisés, naquela representação que Moisés vai subir um monte para falar com Deus, que ele ficou trêmulo, que ele estava com medo, ele estava apavorado e trêmulo. Já estou no versículo 21. Mas, aqui era a antiga aliança. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Então, como é que nós conseguimos alcançar isso? Por causa da nova aliança. Por causa de Cristo. Cristo que fez nós ter tudo isso. Você chegar no Monte Sião, na alegria com os anjos. Isso para quem, claramente, seria que nós estamos falando sobre pessoas que já estão no céu. Mas ele está querendo dizer sobre Cristo. A possibilidade de nós termos isso é por causa de Cristo. Então, no versículo 24, complementando o que eu falei, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Uma outra representação da antiga aliança, o sangue de Abel. O sangue de Abel que clamava por justiça. Mas só que não é tão eficaz quanto o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é eficaz. O sangue de Cristo é perfeito. No versículo 25, ele fala para que ele vai trazer uma recomendação muito interessante. Que ele, de novo, que ele vai fazer uma outra coisa, um trocadilho, vamos dizer assim, de nova aliança, antiga aliança e nova aliança. Deixa eu só desligar aqui que tá. Ele vai fazer um novo trocadilho entre a antiga aliança e a nova aliança. Então ele vai falar assim, ó, para que a gente não rejeite aquele que fala se os que recusaram na antiga aliança que os que estavam falando não escaparam de juízo, não escaparam. Você pode ver isso, um exemplo, na história do rico e Lázaro. No rico e o Lázaro, você percebe que o rico ignorou os conselhos das pessoas da antiga aliança e ele foi para onde? No inferno. E o rico. Não, é Lázaro e o. Caraca, mano. Não, rico e o Lázaro. Tá. Lázaro aceitou os conselhos e foi pro céu. O rico olhou para os conselhos da antiga aliança, para os profetas, para tudo que tinha, recusou e foi para o inferno. Então, se o rico, ele está trazendo aqui essa análise. Se o rico recusou os ensinamentos da antiga aliança e foi parar no inferno,
Imagina nós, que isso eram pessoas que falavam. Isso eram profetas, eram usados por Deus? Eram perfeitamente. Mas você pensa, você vê que agora no versículo 25, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, então nós temos o Espírito Santo dentro dos nossos corações. O Espírito Santo é Deus, Deus está nos céus e nos adverte. Se nós recusarmos isso, se nós endurecermos o nosso coração, ó quão grande julgamento virá para nós. Ó quão grande julgamento virá para nós. Não quero nem pensar nisso. E Hebreus está falando sobre exatamente isso. Quão grande julgamento irá para nós se nós recusarmos a voz de Deus. Se nós não escutarmos a voz de Deus. Que não seja o caso de ninguém daqui. De recusar a voz de Deus. De não escutar a voz de Deus. De talvez Deus te trazer uma correção e você recusar. E você pensar que o seu jeito é melhor. Versículo 26, ele vai trazer que essa voz que uma vez abalou a terra, agora promete que não vai abalar só a terra. Vai abalar os céus também. As palavras que ainda uma vez, que indica remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça e que não pode ser abalado. Portanto, agora no versículo 28, nós já recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então ele está querendo dizer, mesmo com tudo isso que vai acontecer, que Deus irá abalar os céus e a terra novamente. Vocês devem adorar a Deus com reverência e temor. Porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. E isso se encaixa completamente com tudo desse capítulo. Esse último versículo. Nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus, ele não é só amor. O nosso Deus não é só amor. O nosso Deus nos disciplina. O nosso Deus nos traz castigo. Se você, eu já falei, vou repetir. Se você não está recebendo o castigo de Deus, revise a sua vida. Os castigos de Deus são para um fim proveitoso. São para a sua santidade. Para você ser santo. Mas se você não está recebendo nenhum castigo de Deus, analise de novo. Se você não está recebendo nenhuma exortação de Deus, para você guardar um mandamento, para você parar de olhar para aquelas coisas, para você parar de olhar para aquelas mulheres, parar de olhar para aqueles homens, parar de fazer aquilo. Você não está recebendo esses castigos, essas correções, essas lapidações. Revise. Pois o seu Deus é fogo consumidor. E vai ser cobrado naquele dia o que você não escutou. Vai ser cobrado. Vai ser cobrado naquele dia o que você não escutou. E não é para trazer pesar, é para trazer conscientização aqui. Não é peso, é consciência. Quando você estiver passando por uma correção, pense. É para o meu crescimento. Eu posso dizer para vocês que não, acho que não é o momento correto para falar isso. Então, se você estiver passando por situações que talvez estejam te apertando, que estejam trazendo coisas para você, o texto está falando, pode ser Deus te corrigindo. Porque Deus faz isso. Deus corrige também. Deus também traz exortação, lapidação. Novamente repito, Jesus Cristo não é só amor. Jesus Cristo não é o Ursinho Pooh. Jesus Cristo não é os Teletubbies. Jesus Cristo também é fogo consumidor. Deus também é fogo consumidor. Deus também consome. Deus também castiga. Deus também exorta. Um fim proveitoso, um fim muito proveitoso. Mas ele também faz isso. Então, não pense que as coisas que talvez você esteja acontecendo com você pode ser castigo de Deus. Não por alguma coisa que você fez. Ou pode ser também, mas a ideia de Deus é que você, através disso, seja santificado. Você seja santificado. Você seja santo, assim como ele é santo.
Bom, meus irmãos, vamos fazer uma oração então para encerrar. Bom, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento de devocional. Muito obrigado porque a gente pode meditar na tua palavra e cada vez mais estar contigo, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor me inspirou e trouxe essa palavra para meus irmãos. Eu te agradeço e te peço em teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Esse devocional foi mais longo, né? Vamos dizer assim. Deixa eu ver. Foi um pouquinho mais longo, uns 30 minutinhos. Acho que eu me passei um pouquinho, mas Deus abençoe a todos, tá bom? Eu vou entrar lá na outra calça.